A Calamidade, também conhecida como a Grande Calamidade, foi a guerra travada entre os deuses primários e os deuses traidores, que aconteceu ao fim da Era do Arcano. Historiadores estimam que 1/3 da população sobreviveu a essa guerra. No vídeo de hoje vamos falar sobre a tão esperada Calamidade, que foi mencionada em literalmente todos os outros vídeos por aqui. Se você ainda não viu eles, eu super recomendo, porque a gente fala sobre as deidades primárias e sobre um deus traidor muito especial desse panteão. Só lembrando que os nossos vídeos contêm spoilers, então tomem cuidado enquanto assistem, caso vocês não tenham assistido Exandria Unlimited Calamity, que, de novo, super recomendo, vão assistir, é muito bom, mas fiquem atentos para os spoilers. Adoradores de Luxon, que é uma única luz que surgiu no ponto de criação do universo, acreditam que ela chegou em Exandria antes da fundação, e antes da influência dos deuses estar sobre o mundo. E durante esse tempo, Luxon cedeu boa parte da sua energia para a criação de titãs elementais conhecidos como os Primordiais. Segundo historiadores, os Primordiais emergiram porque os deuses deram magia divina e arcana para os mortais, e isso acabou com o pouco equilíbrio que já existia. Então seres de caos e de ordem acabaram tendo que intervir para resolver esse conflito. Durante a fundação, os deuses criaram diversas raças para Exandria, incluindo humanos, anões e elfos, e acabaram percebendo que suas criações não eram tão fortes assim, corriam muito perigo, quando praticamente no primeiro dia da sua criação eles já eram eliminados por elementais. Entristecidos pela perda prematura dos seus filhos, os deuses acabaram concedendo aos mortais a magia divina e arcana para que eles pudessem se defender. Também foi quando houve a criação dos dragões metálicos para proteger a civilização. E, com eles por ali, tudo começou a melhorar para os mortais. Vale lembrar que os deuses só ganharam suas formas, nomes e propósitos quando os mortais começaram a adorá-los. Enquanto os primordiais devastavam a criação, duas facções surgiram: as deidades primárias, que queriam ficar e defender os seus filhos dos titãs elementais, e os deuses traidores, que não davam a mínima para os filhos dos seus irmãos. As deidades primárias convocaram os celestiais para ajudar eles nessa luta, enquanto os deuses traidores chamaram os demônios para que criassem vários exércitos do tipo e lutar contra as deidades primárias e os celestiais. Em certo ponto da separação, os deuses primários, com a ajuda dos seus campeões mortais, conseguiram derrotar os elementais e baniram os deuses traidores para fora do plano material. Segundo relatos, eles foram banidos tão completamente que a adoração deles era inútil, porque eles não conseguiam conceder o seu poder aos seus adoradores. Com a paz finalmente alcançada, a primeira civilização pôde florescer verdadeiramente, que foi Vasselheim, a cidade do amanhecer ou o berço da criação. Após a criação de Vasselheim, os mortais começaram a explorar outras terras e o mundo foi chamado de Exandria. A Era do Arcano foi uma época de grandes feitos pela sociedade de Exandria, não só da parte de exploração, mas também arcana. Também foi a época em que a Raven Queen tomou o lugar do Deus da Morte, o que fez com que todos os deuses acabassem com os rituais que levariam a isso no futuro. O que não impediu que dois outros arquimagos das trevas conseguissem ele. Um século antes da Calamidade, o arquimago Vecna atingiu seu status de elite e conseguiu o ritual de semeadura usado pela Raven Queen para ascender como deusa. Enquanto tentava performar o ritual, Vecna foi impedido pelo Beacon of Arms, o exército sagrado de Pelor, liderado por Yosvarda. Mesmo derrotado, Vecna ainda disse para os seus seguidores continuarem tentando a sua ascensão, mesmo após a sua morte. Também inspirado pela ascensão da Raven Queen, Vespin Chloras usou o ritual para libertar os deuses traidores de suas prisões e trouxeram eles para o plano material. Isso aconteceu quando a cidade voadora de Avalir estava voltando para Katimora para um reabastecimento e eles foram surpreendidos com a aparição dos deuses traidores. Durante o caos da libertação deles, Asmodeus planejava libertar os primordiais Haushan e Kamort, que haviam sido selados ali por Melora e Pelor há muito tempo atrás durante a separação, mas seus planos foram frustrados pelo Anel de Bronze. O Anel de Bronze conseguiu impedir que os primordiais voltassem, mas no processo acabaram causando a explosão de Avalir. Seus estoques de éter estilhaçaram o continente e criaram o arquipélago que hoje em dia é conhecido como Dentes Despedaçados, e também espalhou muitas cinzas por toda Exandria.
Impulsionados por um desejo de dominação após deixarem suas prisões, os deuses traidores decidiram construir o seu próprio reino, que se chama Gordranas, em dracônico traduzindo para Reunião das Sombras. Ele fica localizado em uma região que mais tarde se chamaria Jorhaz. De Gordranas, os deuses traidores começaram a espalhar sua influência e decidiram fazer um ataque direto a Vasselheim, a primeira civilização. A batalha durou 20 dias e 20 noites, mas graças aos deuses primordiais, a cidade permaneceu em pé. Esse ataque deixou mortais e deuses muito abalados e eles começaram a criar suas próprias armas. E quando os deuses traidores perceberam que eles estavam fazendo isso, as armas dos deuses traidores também foram forjadas. A revelação de que muitos mortais estavam sob a influência dos deuses traidores acabou com a confiança entre as raças e os povos de Exandria. Os humanos começaram a forjar armas para heróis específicos usarem, enquanto os anões começaram a se isolar do mundo, cavando fundo entre as montanhas e criando constructors para se protegerem. Os elfos estavam concentrando seus esforços para criar uma magia bem mais destrutiva, enquanto os deuses criavam os famosos vestígios da divergência, armas lendárias para os seus campeões usarem durante a guerra. E por falar na guerra, muitas batalhas aconteceram nela, algumas que já foram mencionadas em outros vídeos, como a Melora vs Bane e suas legiões goblinoides, mas a gente vai falar sobre outras aqui também, só para completar elas. Uma luta um pouco triste e vergonhosa foi da Lot versus o Stormlord. Lot, a Rainha das Aranhas, foi empalada pela lança-trovão do deus antes que seus exércitos pudessem travar qualquer tipo de batalha, e foi banida para o abismo. A coitada não teve nem chance de lutar e já foi derrotada. Durante a Batalha dos Campos Farpados, os deuses primários conseguiram alcançar as paredes de Gordranas quando seus campeões derrotaram as forças dos deuses traidores e possibilitaram que os deuses chegassem até lá. Eu mencionei isso no vídeo da Rey, mas ela e o Pelor conseguiram atrair Torog para fora do solo nesse ponto e baniram ele para uma parte do reino distante. E eu não mencionei isso, mas quando Torog foi derrotado, as lágrimas dele criaram túneis que passam por toda Exandria e os seguidores dele fugiram pra lá quando isso aconteceu. Infelizmente, a Rey, nesse ponto, acabou confiando na pessoa errada, acreditando que Asmodeus poderia se redimir mesmo sendo uma pessoa terrível, e aconteceu o que aconteceu. Ela foi traída e teve boa parte dos seus seguidores mortos pelo deus traidor, como foi mencionado em ambos os vídeos dele e dela. Não devem confiar em deuses traidores, por favor, tem esse nome pra isso. Perto do fim da calamidade, os anjos da Raven Queen salvaram ela de um encontro com o Taris Doom, o esquecimento acorrentado, mas durante essa luta todos eles foram consumidos pelos deus traidor. Mais tarde, Yon atraiu Taris Doom para o que é conhecido hoje em dia como Whitestone e levou ele até o seu templo, mas a luta fez com que o templo de Yon fosse afundado para o subsolo. Com a bênção de Avandra, um furioso Pelor perseguiu Taris Doom até a montanha Gate Shadow e conseguiu bani-lo lá. Ao fim da calamidade, onde Taris Doom feriu Yon, Pelor plantou uma semente, que gerou a Árvore do Sol, ou a Sun Tree de Whitestone. Enquanto isso, nos Campos Farpados, a Melora plantou também uma semente e criou a Arbor Exemplar. Ao fim da guerra, as deidades primárias começaram a banir os deuses traidores que restavam, e em certo ponto Bahamut e Iratis sugeriram que não eram só esses deuses que deveriam deixar o plano material. Eles disseram que os deuses primários também não deveriam ficar lá, ainda mais para evitar uma tragédia maior no futuro. E foi assim que a divergência aconteceu. Com a sugestão de Bahamut e Iratis, o Portão Divino foi criado, que é uma barreira que impede que deuses, bons ou maus, atravessem fisicamente para o plano material. Quanto mais poderosa for a criatura do outro lado do Portal Divino, mais difícil é para ela passar por ele. Mas nem todas as criaturas de poder foram destruídas ou banidas quando a divergência aconteceu. Alguns servos dos deuses ainda permaneceram em Exandria, alguns ainda fiéis aos seus mestres, outros foram atrás dos seus próprios interesses. O grande Leviatã Katoa, que servia a Zehir, mas foi abandonado por ele, é um exemplo disso. Enquanto outras entidades como a Fênix do Crepúsculo, Desirate, a montaria de Asmodeus, foi presa pela Cerberus Assembly durante esse tempo. As armas concedidas pelos deuses, os vestígios da divergência, foram perdidos durante as lutas ou trancados por medo de serem usadas de forma ruim para o mundo. E alguns foram transmitidos para outras gerações. Para concluir, os deuses primários não contavam com a ambição e a audácia dos deuses traidores de tentar tomar um mundo que eles criaram para os mortais.
A guerra causou diversas anomalias por todo o mundo que até hoje não sabemos a extensão exatamente, mas o Portão Divino foi criado para impedir que um cataclismo como esse acontecesse de novo no futuro. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, acharam ele informativo, deem um like, se inscrevam no canal, a gente vai continuar essa série falando sobre todos os outros deuses, os deuses traidores e sobre o Vecna. Se vocês têm sugestão do que vocês querem ver, deixem nos comentários também, a gente vai adorar ler eles. E é isso, até a próxima!